Já estão vendo minha tela? Sim, Flávia, quer que eu comece por aqui? pode ser. Bom, gente, então, em primeiro lugar, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui com a gente. É um assunto que a gente fala sem parar porque a gente gosta muito. Hoje, aqui na nossa aula aberta, a gente convidou vocês para discutir sobre empreendedorismo, sobre modelo de negócio, para a gente desenvolver um olhar empreendedor sobre a nossa própria empresa. E muita gente fala que tem preguiça de aula online, tem preguiça de aula aberta, mas a gente espera hoje poder mostrar para vocês um pouco do gostinho do que é participar de uma aula online com o olho no olho. Eu sou Isabela, para quem ainda não me conhece, sou uma das fundadoras do Olho no Olho. O Olho no Olho é um negócio de impacto. A gente começou em Belo Horizonte antes da pandemia e logo na primeira turma a gente precisou transformar o nosso negócio para o online, para o digital, por conta da impossibilidade de fazer os encontros presenciais. E isso acabou dando uma guinada no nosso negócio. E a gente, em vez de atender só Belo Horizonte, a gente começou a atender o Brasil todo. E isso mudou muito o nosso modelo de negócio, porque a gente teve que fazer várias adaptações, pensando na acessibilidade, na internet, na linguagem. E a gente vai poder. Vou trazer alguns exemplos dessas mudanças dentro do nosso modelo de negócio hoje para vocês. Atualmente, a gente trabalha com três principais serviços. Então, a gente tem o nosso curso completo de gestão de negócios, que ele é o beabá do empreendedorismo. Inclusive, acho que a maioria de vocês que está aqui já se inscreveu na próxima turma, mas se você chegou aqui sem estar sabendo do curso, em breve a gente conta para vocês e as inscrições ainda estão abertas. E para além do nosso curso completo de empreendedorismo, a gente tem oficinas de curta duração. Inclusive, Fabi já participou da nossa última oficina de Olho no Marketing, que era especificamente para a gente falar dos três principais canais de comunicação para nós, pequenos negócios, que eram o Instagram, o WhatsApp Business e o Google Meu Negócio. E a gente tem outras oficinas que já aconteceram, como Meta, Plano de Ação. A gente vai ter agora no segundo semestre uma oficina só para falar de finanças. Então, são oficinas mais curtas e, além de tudo, as nossas aulas abertas. A gente faz encontros uma vez por mês para a gente poder discutir um tema específico que está em alta. Então, em um primeiro momento, a gente falou sobre planejamento e definição de metas lá em janeiro. Depois, maio, a gente teve uma aula específica para falar sobre como fazer a declaração anual do MEI, que eu sei que pega muita gente. Então, cada mês a gente vai escolhendo um tema para auxiliar vocês nessa jornada empreendedora. E o tema da aula de hoje é Virei empreendedor, empreendedora. E agora? Quando de repente você pisca e fala, agora eu tenho uma empresa. O que que eu faço com isso aqui? E a gente vai contar um pouquinho para vocês de como que a gente enxerga. Flávia, conta um pouquinho como é que vai ser a dinâmica do nosso dia de hoje. Bora lá. Então, bom dia a todas, a todos. Prazer, eu sou a Flávia, trabalho no Olho com a Bela como coordenadora de turma. Então, ao longo dos cursos, das turmas, das aulas abertas, eu que sou esse contato, né, com as alunas, alunos, as participantes, né, vou acompanhando mais de perto. O propósito do nosso encontro hoje, dessa aula aberta, é conversar sobre empreender além de produzir, além de atender para quem trabalha com serviço, né? Então, a gente quer que vocês desenvolvam essa habilidade empreendedora de começar a entender os diferentes papéis que a gente desempenha quando empreende um negócio, entender que a gente precisa começar a criar blocos, né, de diferentes funções que a gente desempenha na nossa empresa, para além de produzir ou atender. E a gente vai apresentar uma ferramenta para vocês começarem a ter essa visão do todo, começarem a entender o Perfeito. negócio de vocês de uma forma mais estratégica, né? Ver se tudo que vocês estão faturando está compensando tudo que vocês estão gastando, qual que está sendo a estratégia de vocês. Então, a gente vai falar sobre o Canvas do modelo de negócios, né? Não sei se até vocês já ouviram falar, comenta aqui no chat, né? Se alguém já conhece, já ouviu falar dessa ferramenta, a gente vai
Apresentar para que ela sirva, né, de forma bem prática para ajudar vocês a organizar o negócio de vocês no dia a dia. Essa é uma aula aberta, né, gratuita, sem custos, que, como a Bela falou, né, a gente organiza uma vez por mês, né, dentro dos temas que estão em alta, mas essa em específico surgiu porque, como a Bela comentou, a gente está com as inscrições abertas para o curso Empreendedorismo para Pessoas Reais, que é um curso de gestão para pequenos negócios. Né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? De que a gente começa a empreender por uma paixão, por um negócio, mas ninguém muitas vezes aprendeu a como cuidar do negócio, né? Porque gestão nada mais é do que cuidar, né? Ninguém ensinou a gente, ok, além de produzir, como eu vejo o que está dando certo, o que está dando errado, como que eu tomo decisão, né? Então, esse é um curso para a gente acompanhar vocês nessa jornada de entender o negócio, organizar o financeiro, destravar o marketing, destravar as vendas. É um programa que segue esse formato de aula que a gente está tendo agora, né? Online, ao vivo. É gratuito, né? O Olho no Olho se mantém através de algumas pessoas que apoiam e acreditam no projeto, né? Pessoas e empresas. Então, é feito para pessoas que querem profissionalizar seus negócios, buscam viver dos seus negócios, né? Uma sustentabilidade financeira, querem alcançar mais vendas. Né? Eu sei que muitas pessoas que estão aqui já se inscreveram, já foram no bate-papo, algumas mandaram um vídeo, ainda não foram para o bate-papo. A gente está com o processo de inscrições aberto até o dia 24 de agosto. Vai fazer, né, todo o processo de entrevistas e seleção até o dia 5 de setembro, né? Entre a primeira semana de setembro, né? Entre o dia 1º e o dia 5, a gente vai ter as respostas, porque daí no dia 9/9 a gente já começa o nosso primeiro encontro. Né? Então, quem não se inscreveu ainda, quiser se inscrever, né? Tem o link do formulário de inscrição, vou mandar aqui. A Bela, você manda, Bela, no chat também o link do formulário de inscrição, por favor? Né? Quem quiser indicar para outras pessoas que empreendem, fiquem à vontade. E então, né, essa aula nasceu porque a gente está com as inscrições abertas para o curso, e esse curso nasce muito do propósito do olho no olho, né? O olho no olho nasce com esse propósito de apoiar pequenos negócios, pequenos e pequenas empreendedoras a conseguirem crescer, atingir mais mercado. Mas e aí, né? Por onde começar? O que que acontece? Ao longo da nossa história, a gente foi percebendo. Pode passar, Bela, para o próximo slide, por favor. A gente foi percebendo, né, que a maior parte dos empreendedores e empreendedoras que chegam até a gente porque tinha uma necessidade de trabalho, juntaram isso com algo que sabiam fazer, alguma habilidade que tinham, e começam a vender, seja um serviço de costura, de manicure, de beleza, um produto, um bolo, um biscoito, uma roupa, né? Seja um produto ou um serviço. No entanto, corta a cena, de repente essas pessoas se veem fazendo outras mil coisas que não aquele saber inicial, né? De repente elas descobrem que tem que ficar fazendo vídeo, divulgando os produtos, fazer as contas, aquelas notinhas tudo guardada, espalhada por gaveta, bolsa, carteira, né? Então, a gente vai se dividir agora em duas salas. Você faz, Bela, salas? Beleza. A gente vai se dividir agora em duas salas, só para dar tempo de todo mundo falar. Metade vai para uma sala comigo, outra metade fica com a Bela, para vocês compartilharem um pouquinho de uma situação empreendendo em que vocês se viram fazendo algo que nunca imaginaram fazer. Né? O que que foi isso que você fez? Como se sentiu? Deu certo? Não deu? Foi desafiante? Virou uma coisa que depois virou sua rotina? Então, uma coisa que não estava dentro do esperado quando você começou a empreender, né? Acho que a gente pode ficar uns minutinhos na sala, deixa eu ver aqui. Vamos ficar 7 minutinhos. Para quem não conhece Tá essa bom. possibilidade do Zoom, é tipo quando a professora manda para o cantinho da sala os grupinhos. Então, eu tô indo com um grupinho para um canto, a Flávia vai com outro grupinho para um canto, para a gente trocar uma ideia, e já já a gente volta aqui para a sala central para continuar nossa conversa.
Então, para quem tiver com a internet ruim, eu recomendo que feche a câmera para entrar dentro do teletransporte e abra de novo na hora que você chegar na outra sala. Para quem está com a internet boa, não se preocupem, vocês vão ser teletransportados automaticamente. Vamos lá. Vamos lá. Vocês não foram teletransportados automaticamente, mas talvez vocês tenham que aceitar um convite. Dinâmica do dia, a gente vai apresentar conteúdo até às 10 horas. Depois a gente sabe que algumas pessoas precisam sair, mas a gente fica aqui mais meia hora disponível, mais para tirar dúvidas, comentários, para escutar umas às outras, para quem puder ficar nessa meia hora opcional, tá bom? Só porque eu tinha esquecido de falar isso. Mas bem, né, voltando aqui, né, que eu comecei essa historinha, né, sobre o propósito do olho no olho, que a gente nasce percebendo que chegam muitas empreendedoras pra gente que de repente se veem fazendo muitas coisas que nunca imaginaram fazer, né? Então, agora a gente conversou um pouco, né, na minha sala surgiram dois tipos de resposta, né? Algumas pessoas que nunca se imaginaram empreendendo, fazendo aquilo que elas estão fazendo na área delas, né? De forma profissional, né? Gostavam de cozinhar, de fazer, né? Alguma receita, às vezes, até por necessidade de sobrevivência, mas nunca imaginaram que aquilo ia virar um negócio, que é muito diferente fazer aquilo profissionalmente do que você fazer por hobby, para sua família, para os seus amigos. E também a Ana, né? A Bi trouxeram essa questão que nunca se imaginaram fazendo administrativo, tendo que separar contas, fazer planilha, fazer cursos, né, se informar sobre outras questões que não têm a ver com a produção, né? Então, vou até pedir para vocês, quem quiser, né, contar aqui no chat, né, como foi que você começou a empreender, né? O que que despertou essa essa oportunidade, essa necessidade, né? Conta um pouquinho para a gente, né? Manda aqui no chat. Mas geralmente o que a gente percebe, né, pelo nosso histórico e convívio, né, com os pequenos empreendedores, pequenas empreendedoras, é que as pessoas partem de um produto ou serviço, né? Elas partem de uma necessidade, né, alguma coisa que acontece na vida delas, né, no caso de mulheres, muitas vezes associado à maternidade, necessidade de flexibilidade. Às vezes, né, daí falando de modo geral, as pessoas não conseguem um emprego no trabalho formal que vale a pena, e com isso elas resgatam uma receita de família, um saber, né? Sabe fazer um cabelo, uma maquiagem, começa um serviço de beleza, sabe fazer um corte, uma costura, começa a vender produtos, artesanatos, né? A Fabi trouxe a ideia que ela cuidava de gatinhos para complementar a renda na faculdade, e daí aí, nunca imaginava que aquilo ia virar um negócio dela. Hoje ela é cuidadora de gatos, né? Então a gente parte, né, desse produto ou serviço que é um resgate de algo que a gente pode oferecer, né, em troca de um recurso financeiro, né, como um serviço, né, em busca de uma estabilidade financeira, de uma fonte de renda. E isso faz com que a gente não avalie o mercado antes, né? Peraí, né? Deixa eu ver aqui quais são as oportunidades, o que está faltando, né? O que tem de brecha no mercado para ver o que eu vou oferecer, né? Então a gente tem domínio, né, sobre uma técnica, garantimos uma boa entrega e começamos a vender. E de repente as pessoas gostam daquilo que a gente faz, né? A gente começa a receber mais pedidos, vai atendendo mais pessoas e começa a entrar num roda-moinho que chega pedido, a gente produz, entrega, atende, produz, entrega, daí já não sabe mais estar na cozinha, acha que tinha que estar respondendo no WhatsApp, está respondendo no WhatsApp, acha que tinha que estar produzindo e começa a virar uma coisa que eu sempre falo, estratégia barata voa, né? Você está matando essas baratas voando e o resultado disso, a gente acaba, né, ficando cansada e não sabe o que está acontecendo, que a gente não consegue, né, ver o faturamento, se sente muito cansada. Porque de repente a gente vê
A gente tem uma empresa. Além de estar produzindo, a gente está tendo que pagar boleto, fazer gestão de estoque, fazer a logística, quem que são nossos fornecedores, como que a gente vai fazer para entregar. Ah, o cliente comprou de mim, e aí, como que eu faço um pós-venda? Como que eu faço uma fidelização? Como que eu controlo tudo que eu vendi, tudo que entrou e saiu, o meu fluxo de caixa? E quando a gente vê, a gente está fazendo uma lista infinita de coisas, ao mesmo tempo que está produzindo, e já não sabe mais por onde começa, por onde termina, e cai nesse roda-moinho. E aí, ai, peraí. E aí, como sair, né, desse roda-moinho, né? Como começar a se organizar, né? E é sobre isso que a gente quer conversar nessa aula e é sobre isso que a gente acompanha e conversa em mais detalhes com vocês ao longo do curso, né? Então, a primeira questão é a gente trazer consciência dos papéis que uma empreendedora tem. Então, a gente fala que a gente tem alguns chapéus, né? E a gente precisa começar a entender quando que a gente está vestindo cada um desses chapéus, como se cada chapéu fosse uma função. Igual na nossa vida, a gente cuida do nosso negócio, cuida da nossa família, cuida da nossa comunidade. Então, vai ter a função de empreendedora, vai ter a função de mãe, a função de vizinha. Dentro do empreendedora também vão ter essas funções. Como a gente começa a perceber, opa, estou fazendo aqui uma atividade de produção, estou com esse chapéu da produção. Opa, estou fazendo uma atividade de controle do fluxo de caixa, estou com esse chapéu da gestão. Para a gente começar a conseguir organizar melhor o nosso tempo e a nossa agenda entre essas diferentes funções. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas funções, né, desses chapéus, né? E o primeiro chapéu que a gente fala é esse chapéu da produção, que muitas e muitos de vocês já conhecem, justamente porque a gente parte daí, né? Como eu falei, a gente, por uma necessidade, né? A maioria das vezes, às vezes por uma oportunidade, a gente resgata algum saber nosso e começa a produzir, né? Então, às vezes é um chapéu que a gente não se imaginava, né, como algumas pessoas na minha sala trouxeram, né, não se imaginava fazendo isso de um jeito profissional, vai se especializando naquilo também, né, o Michael trouxe, que ele fazia as receitas, as cucas, as receitas alemãs da família dele, mas que quando isso virou profissional, ele teve que ir atrás de curso, de técnicas, mergulhar na confeitaria, né, então esse chapéu é literalmente o mão na massa, são as tarefas operacionais para a gente conseguir entregar aquilo que a gente vende. Né? É o que define o nosso negócio, né? Então, se eu sou costureira, eu costuro. Se eu sou confeiteira, eu vendo bolos, doces. Se eu sou manicure, eu faço unha, né? Então, é esse produzir, é esse atendimento, né? A gente no olho é esse momento, né? Que é a nossa produção, né? É quando a gente prepara a aula, é quando a gente está aqui encontrando, conversando com vocês, né? Então, é essa parte de atender, comprar, produzir, entregar essas tarefas que fazem com que o nosso negócio seja um negócio. Aí tem um outro chapéu, que é o chapéu da gestão, que é um chapéu que demora um pouco para a gente reparar que ele existe. Porque a gente começa, né, como eu contei, né, nesse fluxo de entregar, começa a aparecer alguns clientes, a gente vai produzindo e entregando, e demora para a gente perceber que, opa, peraí, não é só isso. Se eu não organizar os boletos, o estoque, o fluxo de caixa, eu vou ficar muito cansada e não vou ver, né, para onde está indo esse negócio. E é um lugar que muitas vezes as empreendedoras e empreendedores têm resistência em, em ir, porque a gente gosta de fazer bolo, a gente gosta de fazer unha, eu não quero ficar fazendo planilha administrativa, né? A Ana compartilhou, eu já fiz um monte de curso da Pamela, me manda para a cozinha, eu sou uma ótima executora, mas não me manda fazer planilha. Mas não tem jeito, a gente é uma eu presa, né? A gente ainda não tem recursos para contratar uma equipe, né? Então, o gerenciamento é um monte de atividades que ajudam o nosso negócio a continuar existindo. A gestão ajuda você a produzir o prometido com qualidade, dentro do orçamento, dentro de uma consistência, de uma previsibilidade, prever que você consiga atingir resultados de curto prazo. Então, é a gente entender
que, além de produzir, a gente vai ter que incluir na nossa agenda outras atividades. O que são exemplos dessas atividades? Fazer o controle de tudo que entra e sai da nossa conta da empresa, fazer o controle de tudo que a gente vende, fazer um canal editorial, que é uma programação do que a gente vai divulgar, como que vai divulgar, em quais canais, pensar quais são os nossos canais de venda, pensar como a gente vai fazer para fazer um pós-vendas, fidelizar os nossos clientes, fazer uma gestão de estoque. Então, é uma série de atividades que, a princípio, quando a gente começa a empreender, a gente não inclui na nossa agenda. E depois de um tempo a gente descobre que precisa fazer uma gestão de agenda e colocar alguns blocos para essas atividades de gestão também. Porque vai ser isso, né, esse cuidado com a empresa que vai permitir que a gente saia desse roda-moinho e esteja sempre cansada, achando que não está faturando. E ainda tem mais um outro chapéu, que é o chapéu do empreendedorismo, né, que é É a partir dessas informações geradas pela gestão, né, a partir desse momento que a gente consegue ter um controle financeiro, consegue analisar um histórico de tudo que está entrando, que está saindo, que a gente consegue ver o que está dando certo, o que está dando errado e tomar decisões. Então, é como se esse chapéu da gestão fosse o meio do caminho entre a produção e o empreendedorismo. Né? A gente anota todas as informações, né? Passa a fazer essas atividades de planejamento, para que depois, com o chapéu do empreendedorismo, a gente consiga fazer uma análise disso que a gente anotou e isso vai direcionar a produção. Então, peraí, eu estou vendendo esse produto, mas não estou vendendo esse. Esse canal está dando certo, esse canal não está dando certo. Ah, vou vender mais por WhatsApp, não vou vender por iFood, o iFood não está valendo a pena. Ou não, quero investir no iFood, se eu fico só esperando no WhatsApp, não dá conta. Ah, tá saindo morango do amor, não tá saindo bolo, é sob encomenda, é pronta entrega. Então, essa análise vai permitir que a gente tome decisões baseadas no que a gente está fazendo, né? A gente conseguir ver o que está dando certo, o que está dando errado e mudar a empresa, né? É isso que leva a empresa para o futuro. Então, seria a gente conseguir no final do mês, fazer uma análise financeira, ver quanto a gente gastou com insumo, quanto foi custo fixo, quanto foi o nosso prolabore, conseguir fazer uma análise do modelo de negócios, que é isso que a Bela vai explicar para vocês mais adiante, né, que é tentar encaixar todas as pecinhas do nosso negócio para ver se elas estão se conversando. Então, são é, três chapéus do empreendedorismo que a gente apresenta aqui para você desse jeito, para vocês desse jeito meio lúdico, para vocês começarem a levar isso para o dia a dia de vocês. Sabe, começa a pensar, sabe, começa a tentar organizar a rotina de vocês no sentido de não muda nada, mas começa a observar, o que que eu estou fazendo agora? Isso seria cabe a qual das minhas funções enquanto empreendedor? Ah, agora eu estou aqui atendendo, respondendo o cliente, tá bom, produção. Que funções eu faço que são do empreendedorismo? Você está fazendo? E aqui fica até uma pergunta para vocês, né? Qual desses chapéus você está usando mais tempo? Né? Qual desses chapéus está empoeirado, está guardado no armário? Né? Pode comentar aqui no chat que a gente vai vendo. Mas comecem a prestar. Ah, boa, você fez uma enquete aqui, Acabei Bela. fazendo uma enquete, para a maioria de vocês ela vai aparecer aí rapidinho em cima da tela. Então, quem puder votar, já conta pra gente qual que é o chapéu que vocês estão. Ontem eu conversei com uma pessoa que me falou que o chapéu de empreendedor, de produtora estava colado na testa dela, que nem saindo estava saindo. É, porque isso também, quando a gente começa ao longo do curso, a gente vai falando sobre essas questões. Como a gente começa a perceber que a gente vai fazer outras coisas além de produzir, você fala, meu Deus, eu sou eu presa, vou tirar tempo da onde? E às vezes isso requer, inclusive, diminuir a produção, o tempo de produção. A gente entender que até a gente conseguir organizar as nossas rotinas, a gente precisa abrir blocos de espaço na nossa agenda para a gente também fazer atividades de gestão, não só de produção, né? Então, isso também é empreender, né? Não, às vezes as pessoas não se sentem trabalhando porque não estão
produzindo, né? Entender que você cuidar da sua empresa, você pensar o que você vai postar, como que você vai postar, o que que você vai fazer, pensar um pós-venda, isso também, né? É empreender, né? Também é cuidar da sua empresa. Bom, vou Ó, fechar já foram aqui a as nossa respostas aqui. enquete e compartilhar com vocês o resultado. Então, a gente tem 67% do grupo com o chapéu principal da de produtora e 33% operando bastante dentro do chapéu da gestora e do gestor. Muito bom. Esqueceram aí o chapéu da empreendedora no armário, mas a gente vai buscar ele agora. É, então é isso, né? Essa resposta é normal. Geralmente as pessoas estão, mas porque no automático é isso, né? A gente vai fazendo aquilo que a gente sabe, vai fazendo. Então, o curso, né? O Olho no Olho nasce muito dessa necessidade, né? É um curso independente se você faz sobrancelha, bolo, artesanato, todo mundo precisa cuidar dos seus negócios. E agora a Bela vai apresentar para vocês uma ferramenta para vocês conseguirem começar a visualizar como que a gente pode fazer isso. Obrigada, Flávia. Para mim foi muito bom ter participado daquela subsala, porque vai me ajudar a trazer alguns exemplos, é, de situações de modelo de negócio. E eu li agora algumas pessoas no chat, vou usar vocês também de exemplo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é calma. Mesmo que você tenha esquecido o chapéu da empreendedora no fundo do armário, ainda dá tempo da gente organizar, de profissionalizar, de colocar as coisas no lugar. E eu brinco que tem um ditado que combina muito para todo mundo que está empreendendo, que é aquele de trocar o pneu com o carro andando. Então, é o que a gente mais faz quando a gente está empreendendo, peraí, vi que tem um problema, deixa eu ir organizando e nada pode parar. A gente continua produzindo, a gente continua fazendo gestão, a gente continua empreendendo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que que seria trocar esse pneu com o carro andando no quesito profissionalização da sua empresa e organização. E para isso, eu vou usar de ilustração o Canvas do modelo de negócio, que eu até vi que algumas pessoas comentaram que já conhecem aqui no chat. Para quem não conhece, é uma ferramenta que foi desenvolvida por dois pesquisadores para ajudar nesse desenvolvimento desse modelo de negócio, mas de uma forma mais simples, um pouco menos profunda e de uma forma que a gente consiga ilustrar e enxergar nesse papel todas as engrenagens que a gente precisa para a nossa empresa funcionar e ser sustentável financeiramente, trazer resultados e fazer uma boa entrega e ter satisfação do cliente. Então, eu brincando, chamo essa ferramenta do quebra-cabeça da empresa. Para quem está começando a empreender, então, ou que está num momento de ter uma ideia de negócio, ou o negócio acabou de começar, essa ferramenta ela funciona muito bem para você colocar essa ideia no papel aqui e validar se essa ideia está fazendo sentido. Então, vou por esse caminho, vou testar algumas coisas, coloca as ideias, vê se elas se encaixam e a partir daí testar as possibilidades. Agora, para quem já está com o negócio em andamento, que é a maioria do caso das pessoas que estão aqui no grupo, é uma ferramenta que pode ser aplicada para a gente revisar as estratégias e os posicionamentos que a gente adotou inicialmente. Então, a gente vai questionar, junto com esse quebra-cabeça, o funcionamento do nosso negócio, a gente vai ver se existem novas possibilidades para que ele encontre a sua sustentabilidade. Então a gente vai preenchendo essas caixinhas para conseguir enxergar o nosso negócio como um todo e ver se toda a estrutura dele está conectada para a gente entregar para o nosso cliente um produto que tenha satisfação e para a gente também, por trás dos panos, ainda ter uma empresa que se sustente e não tá ali desorientada numa estratégia, como a Flávia gosta de falar, numa estratégia barata voa, indo para qualquer lugar, atirando para todo lado e salve-se quem puder. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho desse modelo de negócio, mas eu não vou entrar caixinha por caixinha explicando para vocês o que que precisa, dicas para preenchimento e etc.
Para você que está interessado em colocar o Canvas em execução, tem milhões de vídeos no YouTube. O Sebrae tem muito conteúdo para auxiliar nesse preenchimento. Então, terminando esse encontro aqui, busque essas informações para você fazer o preenchimento com maior qualidade possível. Eu vou usar aqui esse desenho para ilustrar um pouquinho desse raciocínio do quebra-cabeça e da conexão que a gente precisa fazer usando o nosso chapéu de empreendedora para analisar se o nosso negócio está fazendo sentido, se a gente escolheu bons caminhos, se a estratégia que a gente optou vai ser interessante e viável de ser aplicada. Então, quando a gente está falando desse modelo de negócio, a primeira parte que a gente preenche é o quadradinho dos clientes. Por que que a gente preenche esse quadradinho? Porque a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quem é o público que eu vou atender ou que eu pretendo atender. E quando você conhece profundamente o seu público, você vai conseguir fazer todo o preenchimento de todos os outros quadradinhos com muito mais assertividade e com muito mais conhecimento do que você precisa em cada um desses quadradinhos. É, a gente tem aqui um exemplo de muitas pessoas que mandaram no chat que começaram com um produto. E é muito natural que a gente comece com um produto. Mas se você começou pelo produto, eu sugiro agora, não precisa pisar no freio, não. Seu carro está em movimento, continue em movimento, mas vai lá e olha profundamente sobre as características dos seus clientes, do seu público-alvo, das pessoas que você atende hoje ou das pessoas que você gostaria de atender e que ainda não fazem parte do seu público. É olhando profundamente para esse quadradinho que você vai preencher todos os demais para que eles façam sentido na hora de montar a estrutura do negócio. E aí, o segundo quadradinho seria a nossa proposta de valor. Essa proposta de valor Essa proposta de valor, ela não é só sua. Ela tem que estar conectada com aquele valor que o cliente está enxergando. Por isso que a gente preencheu os clientes em primeiro lugar. Então, vou trazer um exemplo aqui pensando um pouco no olho e nessa mudança que a gente teve do nosso modelo de negócio com a pandemia. Então, quando a gente precisou mudar o negócio, a gente teve que transformar nossas aulas no online. Só que o nosso grande diferencial, aquilo que os nossos empreendedores mais gostavam da gente, era desse atendimento humanizado, desse atendimento olho no olho, da gente conseguir apoiar as pessoas na aplicação daqueles conteúdos, na execução, a gente discutir as estratégias. Então, eu diria que é um atendimento próximo, humanizado, com qualidade, com conhecimento técnico, mas que não deixa a pessoa ali desamparada. Não é um olhar assim de que eu sei tudo e você está fazendo tudo errado. Eu sei que isso tem a ver com a proposta de valor que os nossos clientes enxergam. Agora, imagina se, em vez de eu estar mirando nesse tipo de empreendedor e empreendedora que quer ter esse acompanhamento pertinho, olho no olho, que quer se sentir acolhido e acolhida para dizer dos seus anseios, das suas ansiedades, e se eu tivesse, em vez de mirando nessas pessoas, morando em multinacional, grandes empresas, acima de 20 mil funcionários? Será que essa proposta de valor ia ter pega? Esse atendimento humanizado, olho no olho, esse olhar acolhedor. Uma empresa multinacional quer isso? Ou quer talvez assertividade, agilidade, baixo preço? Então, a gente precisa ofertar uma proposta de valor que faça sentido para a gente, porque a gente tem que ter satisfação em manter o meu negócio. Eu quero entregar algo que eu acredito que faz parte daquilo que eu quero desejar e colocar no mundo. Mas se essa proposta de valor for só sua e não for dos seus clientes, aqui a gente já tem uma primeira desconexão e aqui a gente tem um primeiro indício de que esse modelo de negócio talvez não fique de pé, porque você está entregando algo que os seus clientes não estão buscando ou vice-versa. E aí a gente vai para o nosso terceiro quadradinho, que seriam os canais. Canais de comunicação, canais de atendimento, canais de entrega, tudo aquilo que faz parte
tudo que é a ponte entre o nosso negócio e o nosso cliente. E aí, mais uma vez, voltando aqui para um exemplo do olho no olho da nossa transição na pandemia. A gente passou a fazer tudo online. Só que o nosso público anterior eram pessoas de baixa renda que muitas vezes moravam em áreas sem acesso à internet. Primeiro choque que a gente teve. A gente vai precisar mudar um pouquinho o perfil das pessoas que a gente está atendendo. Se essas pessoas não têm internet, não têm celular, como que a gente vai oferecer um curso online? Hoje a gente poderia fazer essa mesma questão, e é uma questão para a gente, então o nosso modelo de negócio está sempre sofrendo adaptações e alterações para aquilo que está fazendo sentido para a gente, para o mercado, para os clientes, que é hoje a gente tem uma realidade de atender muitas pessoas em área rural, sem internet. Muito porque eu mudei agora para a zona rural e comecei a conhecer essas pessoas e esses pequenos municípios. Se a gente não tem acesso à internet, como que a gente vai dar um curso online? Então, a gente teve uma nova mudança no nosso modelo de negócio recentemente, que é oferecer oficinas presenciais, porque nem todo mundo consegue participar do curso de forma online. Então, os canais, eles precisam estar relacionados aos seus clientes. Não faz sentido, por exemplo, eu ir para vender e comercializar produtos na Shopee se os meus clientes estão buscando autenticidade, um trabalho manual, um trabalho exclusivo, um trabalho sustentável. Para que eu vou para a Shopee se eu sei que o público da Shopee está buscando preço e agilidade? Não faz sentido com a proposta de valor daquilo que eu estou entregando. Da mesma forma, será que faz sentido eu abrir uma loja aqui no meu bairro? Meu sonho sempre foi ter uma loja. Só que aí você vai olhar para seus clientes e o povo nem na sua cidade mora. Para que você vai investir dinheiro, abrir uma loja física, sendo que você atende as pessoas de outras cidades, de outros estados? Então, quando a gente está falando desse modelo de negócio, quando a gente está fazendo todas essas conexões, é para a gente economizar tempo e dinheiro. Porque imagina se do nada eu abro uma loja física, fico 6 meses pagando aluguel, para depois eu ir lá e descobrir que, ixi, meu público não está aqui, não. Meu público é de outro estado. Então, investir o seu tempo pensando nas estruturas, pensando no seu modelo de negócio, significa que você vai poupar dinheiro e tempo no futuro com estratégias que não funcionaram, com aquela estratégia barata voa de agora eu vou para Shopee, agora eu vou para uma loja física, ah não, agora eu vou abrir um site. A gente provavelmente vai tropeçar no caminho. Às vezes, nem todas as estratégias que a gente desenhou vão ter a assertividade que a gente precisava. Mas, quando a gente investe em pesquisa, em avaliação, tudo isso vai se encaixando de uma forma um pouco mais tranquila. E aí a gente entra aqui para falar de relacionamento com clientes, que é principalmente a gente pensar o canal de comunicação. Então, pensando aqui na forma como a gente se comunica. A gente já pensou muitas vezes em se comunicar por e-mail. Para mim e para a Flávia, para ser sincera, seria muito mais fácil. Copiar todos os e-mails, colocar ali como cópia oculta, mandar para todo mundo. Tem aula aberta, esse é o link de inscrição. Vem, já está direto conectado ali com as nossas planilhas. Para a gente seria muito mais fácil. Mas a gente percebeu que o público que a gente atende não está olhando tanto e-mail. Olha, uma vez por semana, às vezes já juntou com tanta propaganda, com tanta newsletter que passa despercebido. Então a gente precisou adaptar. A gente foi pro WhatsApp. Hoje a gente funciona no WhatsApp, não é porque eu e a Flávia amamos o WhatsApp, é porque os nossos clientes, o nosso público-alvo está por lá. Então, as estratégias, elas precisam misturar um pouco daquilo que você gosta, mas principalmente aquilo que o seu cliente busca, que o seu público-alvo funciona e deseja. E aí, dando sequência aqui nas nossas conexões, a gente vai pensar nas receitas do nosso negócio. E aí que a gente está falando de todas as receitas, de venda física, de venda online, de atendimento coletivo, aulas, oficinas ou atendimento de mentoria individual, tudo aquilo que entra dentro do seu negócio.
E aí aqui eu acho que é muito importante, vou sempre voltar no cliente, gente. Posso pensar as minhas receitas. Pensei aqui que eu vou vender uma mentoria individual por R$ 800. Vale, não tô exagerando. Fiz pesquisa de mercado, inclusive R$ 800 é abaixo do valor do mercado. Mas o público que eu atendo paga? Não paga. Então, se eu colocar este produto na minha prateleira, ele vai ficar lá criando teia de areia e ninguém, de aranha e ninguém vai comprar. Então, a minha receita, o meu desenvolvimento do meu negócio tem que levar em consideração os meus clientes. Qual que é o ticket médio que essas pessoas estão pagando? Quais são os produtos que eu vou colocar nessa prateleira? O que que eu posso e quanto que eu posso cobrar? Se eu estiver cobrando muito baixo, eu provavelmente não vou acertar o público-alvo que eu tô querendo. Sabe quando aquela pessoa que fala assim, isso tá tão barato que eu acho que não vale nem a pena? Ah, eu vi um morango do amor, mas ele estava sendo vendido por R$ 5. Todas as outras pessoas estão vendendo entre 15 e 25. Eu não vou cobrar esse de 5 não. Esse aí deve ser ruim, a calda deve ser dura, vou quebrar meu dente. Então, o preço que você cobra tem que estar alinhado com seu cliente, com a sua proposta de valor. E aí a gente começa a andar pro outro lado do nosso quebra-cabeça, que é olhar um pouco o que está acontecendo por trás daquilo que a gente está entregando, que seriam então as atividades. E a Flávia já falou muito bem que as nossas atividades não são só aquelas que a gente está com a mão na massa, tem todas as outras de gestão e de empreendedorismo que fazem parte, desde a parte de logística, a parte de comunicação, tudo aquilo que está atrelado para o bom funcionamento da sua empresa. Junto com as atividades, vocês vão pensar os recursos. E aí, recurso, gente, não é só matéria-prima. Recurso é ferramenta, recursos são pessoas, recursos são os conhecimentos. E por que que é importante a gente estar olhando para esses recursos agora? Porque todo recurso gera custo. Se a minha, se o meu público-alvo valoriza uma embalagem detalhada, bordada à mão, instruções, perfume, bala, florzinha e etc., isso tem um custo que está relacionado à minha produção. E isso vai impactar na minha receita, no meu lucro e no meu cliente. Ah, eu não acho que vale a pena gastar dinheiro com embalagem. Então, talvez você precise repensar ali tanto a proposta de valor quanto os seus clientes, para encontrar pessoas que estão procurando baixo preço. Talvez se a sua produção, tanto em atividades e recursos, está relacionada com entrega rápida e de baixo custo, você tem que repensar o canal. Ah, não vou vender na feira da minha cidade. Eu vou vender na Shopee, no Mercado Livre, na Elo7, em plataformas que me alcancem muitas pessoas e que me dê esse destaque pela agilidade e pelo baixo custo do meu produto. E tudo isso, para você entregar atividade e recurso, você tem que estar muito bem alinhado com o parceiro. Parceiro, gente, são todas as pessoas que estão te dando a mão para você conseguir entregar aquela proposta de valor que você se propôs inicialmente. Então, eu quero vender para multinacional, empresa de 50 mil funcionários, eu preciso aqui nos meus parceiros de uma boa rede de contatos e de networking. Ah, eu quero vender produtos sustentáveis ambientalmente, eu preciso aqui ter fornecedores de matéria-prima que são confiáveis e que tenham qualidade. Ah, eu quero atender online, eu quero atender o Brasil inteiro. Talvez eu precise de ter um fornecedor aqui de tecnologia que vai produzir um site para mim, que vai me oferecer um suporte. Então, por que que a gente deixa para os parceiros para quase por último? Que é para você olhar para todos os quadradinhos e fazer um levantamento das pessoas importantes para estarem ao seu lado, para você conseguir entregar todas as atividades que você se propôs com a proposta de valor para o público desejado. E por último, aquela parte que normalmente as pessoas dão uma varrida para debaixo do tapete, que é a gente olhar os nossos custos. É por último, mas não é menos importante, porque se na hora que você veio preencher, depois de tudo, os seus custos e você viu que eles estão muito altos, talvez você tenha que pensar quais vão ser os produtos, porque aí não pode não ser suficiente vender um imã de geladeira. Talvez você tenha que vender um quadro para conseguir pagar todos esses custos.
Talvez o preço que você definiu para esse quadro tenha que subir. Aí, se eu subir o preço do quadro, talvez eu precise mudar um pouco o público-alvo, porque o público-alvo que eu tinha pagaria 50, mas o quadro agora vai ter que custar 200. Ah, se eu vou mudar o meu público-alvo para pessoas que paguem 200, eu vou dar uma melhorada aqui na minha proposta de valor para atingir um público ali de classe média alta. Por que que eu estou fazendo todas esses questionamentos? Porque é uma ferramenta viva. Porque essas peças do quebra-cabeça precisam estar muito bem encaixadinhas para que o seu negócio pare de pé. Se tiver uma ponta solta, e mesmo que seja a última ponta solta, aquela lá do custo que você deixou por último, você vai precisar repensar todos os outros quadradinhos. Então, o Canvas, por exemplo, do modelo de negócio, ele vai nos ajudar com essa ilustração a conectar as áreas da nossa empresa para a gente, a partir dessa conexão, desenvolver as nossas estratégias que vão conectando todos os quadradinhos e principalmente que entreguem aos clientes aquele valor que eles estão buscando. Você está aqui refletindo sobre todos os quadradinhos da sua empresa e acabou de perceber que tem uma ponta solta aí. Ah, eu estou atendendo um público que não paga aquilo que eu quero cobrar. Ah, eu estou entregando uma proposta de valor que o meu cliente nem valoriza, ele não está nem aí. Percebeu agora que tem alguma ponta solta? Ajusta, repensa, muda, testa, faz de novo, compartilha os seus pensamentos com outras pessoas, valida as suas ideias com o seu cliente, com o seu fornecedor, com os seus parceiros, com a sua colega empreendedora. Vê se aquilo está fazendo sentido, porque quanto mais tempo você dedicar para essa conexão, mais você vai economizar no futuro. Então, nosso objetivo aqui, olhando para esse quebra-cabeça, é a gente conseguir sair desse tateando no escuro, né? Dessa sensação de que a gente não sabe tão bem o que que a gente está fazendo, a gente está testando, a gente está voando para todos os lados, e a gente começar a planejar as coisas com mais estratégia. Então, o nosso olhar para um modelo de negócio é pensar em parar de fazer as coisas de forma aleatória e começar a definir os caminhos que eu quero seguir, porque eles estão conectados entre si. Para eu começar a vender produto, ganhar dinheiro, ter satisfação, fazer a minha empresa se sustentar, enxergar os parceiros que precisam estar ao meu lado. Então, é um primeiro passo, é um desenho, é uma ilustração, mas ele vai te ajudar a conectar todas essas pontas. E essa conexão, gente, é o que vai trazer para a gente, além de estratégia e assertividade, é o que traz para a gente um pouco mais de confiança. Então, ele mostra para a gente que a gente sabe para onde que a gente está indo. Não tô atirando para todos os lados. É uma ferramenta que ela é viva, que ela vai precisar ser adaptada ao longo do tempo. Aqui no olho, estamos sempre olhando para o que que precisa ser adaptado, se continua fazendo sentido, se eu preciso mudar. Toda hora é hora da gente voltar nessa ferramenta, porque a gente consegue se sentir mais tranquila na caminhada pensando: ah, não tô atirando para todo lado, oferecendo curso presencial, curso online, curso ao vivo, curso gravado. Eu estou entregando aquilo que o meu público busca. Eu estou entregando aquilo que as pessoas querem, estão buscando, estão demandando. Então eu tenho mais confiança de tomar essas decisões. E aí, gente, eu faço inclusive uma sugestão. Não tenham medo de compartilhar o que vocês estão pensando, não. Porque quando a gente está empreendendo sozinha, às vezes é difícil, né? A gente ter que tomar todas as decisões sozinhas e bater no peito e falar: é isso aqui, é esse caminho que eu vou seguir. Chama uma colega, uma vizinha, uma cliente que você tem mais intimidade, compartilha com ela suas ideias, as perspectivas, vê se para ela também faz sentido, porque às vezes dentro da nossa cabeça todas as pontas estão encaixadas. E aí a gente vai lá e compartilha a nossa ideia com o fornecedor. E aí nosso fornecedor fala: "Não, não consigo te vender por esse preço que você quer. Não, não consigo te entregar nessa velocidade que você precisa. Não consigo desenvolver um site dessa forma como você imaginou." E aí a gente já toma um primeiro choque e volta para o Canvas, volta para o modelo de negócio.
refaz a ponta solta. Então, investir tempo em planejamento, em conhecimento, é você economizar dinheiro. Por isso que eu falo que é tão importante a gente buscar esse conhecimento. E eu já vi aqui que eu me estendi um pouquinho mais na nossa aula, mas eu queria finalizar com essa pergunta, justamente para a gente ter um tempinho aqui de troca, que é, atualmente, o seu modelo de negócio está encaixando todas as peças desse quebra-cabeça? Vocês já tinham parado para analisar o seu negócio como um todo, enxergando que os recursos que você precisa também estão conectados com as atividades que você realiza, que também estão conectados com a sua proposta de valor, que também está conectado com o seu cliente, que também está conectado com os canais de venda e de comunicação. Você já tinha parado para enxergar todas as peças desse quebra-cabeça do seu negócio? Ou talvez você esteja olhando só para a atividade, só para o morango do amor, só para sua mão na massa e tenha deixado as outras coisas ali um pouco flutuando. Tá funcionando, vai andando, segue a vida e talvez agora você perceba que tem pneu furado precisando ser trocado com o carro em movimento. E o que que a gente faz agora? Então, eu vi que durante o chat, a maior parte das pessoas começou a empreender porque já tinha uma habilidade, que já tinha um dom, um talento, um conhecimento, e depois foi percebendo que tinham todas essas caixinhas. Eu vi que teve uma pessoa, acho que foi a Eunice, que ela primeiro pensou que queria vender. E depois ela pensou o produto, então ela já inverteu um pouco o processo. Mas queria então abrir a palavra para vocês me contarem, depois dessa apresentação, desse quebra-cabeça de algumas peças, o que que vocês estão pensando por aí? Vocês já tinham. Ah, o quebra-cabeça de vocês está completo? Bom, o meu não está. Eu acabei tendo vários insights aqui enquanto você foi falando, eu fui anotando, tentando, né, pensar em algumas peças do meu quebra-cabeça. Eu, por exemplo, tenho custos meus de atividade que eu não estava simplesmente calculando e que está atravancando eu poder crescer em alguns custos. A questão dos parceiros, por exemplo, eu não tinha pensado ainda muito bem e chegando aí, vendo esse problema na minha precificação na ponta. São custos que invisíveis que estão acabando, estão pipocando na minha cabeça agora, que são lugares que eu tenho que colocar o dinheiro e que não está entrando na minha conta e que eu não estou colocando esse dinheiro. Então tá deixando meio capenga, o meu quebra-cabeça tá capenga. Obrigada, Liliane. Você acabou de identificar uma ponta solta aí para se amarrar. Eu também comecei, você explanando a respeito, eu comecei a ver que eu tenho algumas coisas, algumas contas que eu preciso incluir, né? Alguns custos que eu preciso incluir, definir melhor a questão do meu público-alvo, né? Rever. E a questão de precificar, né? Para poder precificar melhor, porque como eu tenho um olhar mais voltado para a produção, eu confesso que a parte da gestão e do empreendedorismo eu fui, sabe, deixando levar, empurrando com a barriga. E aí chega um momento que vira uma bola de neve e é aquela Uhum. coisa, como você falou, a gente precisa manter a engrenagem funcionando, mesmo o carro em movimento. Então, foi importante para rever, né? Eu vou rever esse modelo de negócio, né, do Canvas, e eu tenho certeza que vai me ajudar bastante a Uhum. pontuar. São coisas novas, né, Thaisa? Que às vezes a gente Sim. não para pensar na hora que a gente. Porque a gente sabe fazer artesanato. Você já aprendeu, você tem muito talento, todo mundo te falou que você tem essa habilidade. Mas ninguém te falou quanto que você podia cobrar. E aí, aqui, gente, já vou até fazer um parênteses, porque muita gente cai na armadilha de precificar os seus produtos e serviços levando em consideração o preço do mercado. É importante você saber o preço do mercado, quanto que os seus concorrentes cobram,
que eles estão entregando, qual que é o diferencial deles, o que você vai ter como diferencial. Então, ter essa pesquisa de concorrentes, de mercado, de preço, ela é muito relevante para te ajudar na definição do seu. Mas não é só isso. Então, não façam uma definição do preço de vocês só considerando quanto que a sua vizinha está vendendo. Porque talvez ela tenha outros custos, talvez ela não tenha custos que você tem, talvez ela não precise alugar um espaço para produção, talvez ela tenha uma mão de obra que é mais barata do que a mão de obra que você precisa contratar. Então, a gente tem que colocar a conta na ponta do lápis para saber quanto custa aquilo e quanto que eu preciso cobrar e ter lucro. E aí, aqui a gente tem aí que entra a pesquisa de mercado. Ah, fiz as contas e descobri que eu preciso cobrar R$ 10 nessa caneta aqui para para ter lucro, para pagar os meus custos e etc. Fiz uma pesquisa de mercado e as pessoas estão vendendo essa caneta aqui por 5. Como que eu vou vender a minha por 10? Não, então peraí, talvez eu precise pensar um adereço específico para essa caneta, para que ela seja valorizada, e aí eu posso cobrar até um pouco a mais. Ou descobrir que eu estou vendendo por 10 e os meus concorrentes estão vendendo por 20. Então, talvez o seu público-alvo já esteja preparado para pagar um valor mais alto e você está perdendo esse dinheiro aí de besteira. Então, cuidado com a precificação. Não é. Tem que olhar para o lado, mas não é só olhar para o lado. Eu queria falar um pouco em relação a isso. Aqui na minha cidade, o pessoal, vamos dizer assim, minhas concorrentes cobram pelo sanduíche natural R$ 6. E eu cobrava R$ 6 e achava justo porque elas cobravam R$ 6. Só que aí, o mês passado, eu comecei a fazer os cursos, essa questão de gestão, eu fiz pelo o Tamo Junto, tudinho, e eu descobri que, assim, os meus produtos, como eu não usava o pão integral normal que elas usavam, o meu pão integral era um pão integral com 12 grãos, era um pão integral mais agregado, tinha mais coisas agregadas, então por que eu iria cobrar o mesmo valor que elas? Então eu passei isso para os meus clientes, de que o meu pão era um pão especial, era um pão mais preparado realmente para essa questão de dieta, e eu passei a cobrar R$ 7 pelo meu sanduíche natural, e pela minha surpresa, que eu achei que não iria vender, vendeu, está vendendo até mais do que antes, quando eu cobrava 6, que era o mesmo valor que as minhas concorrentes vendiam. Então, assim, essa questão também de agregar valor ao seu produto e você poder passar isso para seus clientes também, isso é muito importante, porque eles descobriram que o meu pão, eles achavam assim, no normal, né, quando se vende, é um sanduíche natural, ali também vende um sanduíche natural, mas eu passei para eles que o meu pão era um pão diferenciado, era um pão que teria assim, mais propriedades para ajudar nessa questão da digestão, então, assim, mesmo eu aumentando um pouco a mais do que a concorrência, passei a vender um pouco bem mais ainda do que antes eu vendia a R$ 6. É muito importante essa questão de você saber o seu faturamento, quanto você está gastando e realmente o seu produto que você está vendendo, qual é o seu diferencial. Uhum, perfeito, Altina. É isso, é sobre adotar uma estratégia, né? Conseguir fazer essa análise que você falou. Peraí, o meu preço é diferente da concorrência. O que que é? O meu pão. Ah, como que eu vou comunicar isso para o meu público para ele valorizar? Né, nas aulas de precificação, com a Pamela, inclusive, que a Ana comentou que também já conhece, a gente conversa muito sobre isso, porque as empreendedoras têm muito medo de aumentar o preço e perder cliente. Mas não dá também para, se não houver lucro, vocês ficarem pagando para trabalhar. Então, qual que vai ser a estratégia, né? Vai ser comunicar porque o diferencial do seu produto para o seu público-alvo para aumentar o preço? Ou então também você podia ter optado por não, então eu vou fazer com pão mais barato, vou diminuir meu custo de insumo e vou seguir a concorrência. Meu diferencial de mercado não vai ser o pão, porque não tem um cliente que valoriza isso. Ou então vou diminuir meus custos fixos para poder baixar o meu produto, né? Olhar dos seus custos fixos, aluguel, água, gás, o que que dá para diminuir. Alguma estratégia a gente tem que tomar. O que não dá é ficar pagando para trabalhar, porque está com medo de aumentar o preço, porque tem medo de mudar o produto, né? Então, você trouxe um exemplo muito bom de como você fez essa análise. Você resolveu aumentar o preço do seu produto comunicando para o seu cliente, né? Então, o seu diferencial, né, juntando com Canvas, né? Você tem um público que valoriza, né, um sanduíche com
uma qualidade melhor, o seu diferencial de mercado é esse pão integral, é esse olhar mais atento para comida saudável, e você cobra um preço a mais por isso, né? Juntando para o Canvas, quanto mais vocês fortalecerem, aumentarem, né, as fontes de receita de vocês e melhor tiverem estruturado, né, os custos, né, as atividades parceiras de vocês, essa é a diferença que vai ser o lucro de vocês. Por isso que a gente traz essa ferramenta, né, para vocês praticarem esse olhar para o negócio de vocês como um todo. Oi, gente. Fala, Então, Ana. por ser aluna da Pamela, esse meu quadro já estava redondinho. Mas agora, escutando essa aula, né, e tendo em perspectiva que agora eu quero mudar um pouquinho a minha forma de vender, eu acho que algumas pontas vão ficar soltas, porque eu Uhum, trabalho por encomenda com bolos decorados. Mas na pandemia teve uma alta muito grande, vendemos muito, e depois da pandemia deu uma boa caída para muitos confeiteiros. E aí eu vim pensando assim, eu também gosto muito de fazer os produtos individuais, e meu olho já não está brilhando tanto para os bolos, apesar de eu amar fazer, mas assim, me desanimei um pouco. Então eu estou querendo investir de vender no iFood. Por que iFood? As minhas clientes, elas estão muito distantes de mim aqui. Eu moro na região leste, as minhas clientes são centro-sul e sul. Então, se eu fizer só uma pronta entrega aqui para retirar aqui, vai ser difícil. Elas não vão vir aqui para pegar. E no iFood eu vou ter que conquistar um novo público, né? E lá a uhum. gente tem uma visibilidade maior. Então, acredito que algumas pontas minhas vão ficar soltas aí, né? Vou ter que reavaliar várias coisas. Ana, adorei seu exemplo e ainda faço aqui um parênteses que eu acho que quando eu estava explicando muito sobre o modelo de negócio, eu dei bastante ênfase no cliente. O que que o cliente busca, o que que a gente precisa entregar, o que que ele enxerga como diferencial. Mas você trouxe um ponto aqui que é muito relevante, que é a satisfação que a gente tem com o nosso negócio. Então, se o nosso olho parou de brilhar para aquele produto específico e eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero trabalhar com outro tipo de entrega, tá tudo bem, porque você é empreendedor. Se você é empreendedor, escolheu trabalhar com alguma coisa que você não gosta, vai ser um caminho duro pela frente. Então, mudei o tipo de produto, mudei o tipo de entrega, mudei o tipo de canal. Tudo bem, se você está querendo fazer isso, se é algo que te traz satisfação, olha agora as pontas que ficaram soltas. Então mudei meu canal, agora o meu canal é iFood. Outra ponta que você vai precisar considerar são os custos, porque existe um custo da plataforma, uma porcentagem comercial, uma porcentagem, às vezes tem um valor fixo, dependendo da quantidade que você vende. Então, talvez você esteja num ótimo momento para reavaliar esse quadro. Você já tem um anterior que funciona muito bem, começa agora a colocar as novas ideias no papel e divide com algumas pessoas, outras pessoas que são da sua cidade, outras pessoas que já aderiram ali à venda pelo iFood, troca experiência, pensa na quantidade de produção. Aqui você vai ter que ter uma outra preocupação que é estoque. E aí, estoque tem outra questão que é data de validade, tem energia. Então, existem outras implicações. Não tem nada errado. É tudo uma opção que a gente faz. Eu quero vender bolos enfeitados por encomenda personalizados. Joia. Para isso você tem uma proposta de valor e um público-alvo. Eu não quero, não aguento mais bolo personalizado e dor de cabeça da patrulha canina e nananã. Agora eu vou para o iFood para ter um relacionamento diferente com os meus clientes. Joia, monta de novo esse outro escopo para ver se essa ideia vai ficar de pé, se ela sustenta toda a sua empresa e a sua demanda financeira, ou, talvez eu precise fazer uma etapa de transição. Eu vou indo para o iFood, mas enquanto eu não chego no meu faturamento de X mil por essa plataforma, eu ainda vou precisar manter aqui os meus clientes que já estão fidelizados com essa outra entrega, enquanto eu faço essa transferência. Então, não tem caminho, não tem jeito certo. Tem aquele que faz sentido para você e aquele que também faz sentido para o seu cliente. E é muito importante que os dois se encontrem. Senão a gente fica ali tentando É. vender para quem não quer comprar ou vendendo para quem quer comprar outra coisa e aí produzindo aquilo que a gente já não gosta mais. Então, as peças elas precisam encaixar, mas além de encaixar, nos trazer também satisfação, né?
Eu acho essa coisa de trocar muito importante, porque a confeitaria ela é muito solitária, né? Agora, eu não sei se é aqui só em BH, mas eu já tentei trocar com algumas confeiteiras, mas eu acho que são tão competitivas que não aceitam essa conversa, sabe? De uma pessoa diferente. Algumas têm seus grupinhos, mas você tenta entrar e é meio difícil de trocar. Mas está em todo canto. A Altina É, tem razão, tem em todo canto, mas eu digo mais, Exato. em todo canto também tem gente que quer trocar. O É, nosso curso no ano passado foi muito divulgado em Niterói. Do nada começou a aparecer um tanto de gente de Niterói. E a gente falou assim, como assim? O que está acontecendo? Aí a gente descobriu que uma ex-aluna confeiteira de Niterói divulgou no grupo de confeiteiras, e nesse grupo todo mundo é muito próximo, troca receita, troca dúvida, troca conselho, dívida. E aí muita gente teve confiança nessa empreendedora e fez também inscrição no curso. Se você ainda não tem um grupo para fazer trocas e dúvidas, convido todo mundo que está aqui, inclusive, a entrar para a nossa comunidade. A gente tem um grupo no WhatsApp, é um grupo que tem pessoas do Brasil todo, mas a gente tem muita troca por lá. Desde o que a gente faz agora com a nova trend do Morango do Amor, meu Deus, agora eu fiz uma pesquisa de mercado e tá tudo, todos os preços subiram. Ou, gente, eu tô com estoque parado, o que que vocês acham que eu posso fazer para tentar girar isso aqui? Vocês têm alguma sugestão? Aí tem gente do Brasil inteiro, tem convite para feira, tem convite para parceria, tem convite para collab. Então, para todo mundo que às vezes se sente um pouco sozinha, que não tem com quem trocar, vem para a comunidade porque a gente troca muita ideia lá. A gente tem um quadro que é Descascando Abacaxis, que a gente escolhe um problema de uma empreendedora, compartilha com o grupo para todo mundo ter ideias de como que a gente vai solucionar aquele problema. Então é um espaço que a gente consegue se apoiar mesmo que à distância. Como é que entra nessa comunidade? eu estou Eu te mandando o link mando, aqui. quando a gente sair daqui, eu mando para todo mundo o link da comunidade, que aí vocês já podem entrar. Tá, joia. tá. Obrigada. Ah, boa. O Flávia descascando mandou aqui no abacaxi é chat também. interessante. Aqui a gente tem o grupo de mulheres, que é o Rede Vida Mulher, aqui na minha cidade, e a gente fez um grupo por fora, mães que apoiam as outras mães. E a gente troca experiências tanto de casamento, de comida, de tudo, de desabafar, que esse mês está apertado, o que é que eu faço, e cada uma tenta de uma forma apoiar a outra. Então, isso é muito bom, porque fortaleceu o grupo de mulheres aqui da cidade, que é uma cidade pequena, e também, vamos dizer assim, aumentou a autoestima delas, para acreditarem nelas mesmas, que poderiam é, é, ser fortes realmente, tanto em casa como quem empreende, quem não empreende, e ver a realidade das outras para saber também que tem outras pessoas que têm outros problemas, que às vezes o dela que ela achava que era tão grande, às vezes nem é tão grande assim. Foi uma forma que a gente fez para unir mais as mulheres aqui da nossa Uhum. cidade. Boa, É, Altina. Todo lugar tem. Tem o grupo que não quer trocar e tem o grupo que quer. Procura, Ana, onde é que tá o grupo que quer na sua cidade? é. Inclusive, para a turma 16, conversei com uma confeiteira de Niterói que também está passando por essa transição, também está querendo migrar para iFood para ter produto pronto entrega, não ser só sob encomenda. Então, né, conversar com outras empreendedoras que já vendem por iFood para tentar entender, né, o que dá certo, o que não dá certo. Porque eu sei que tem isso também de que se deixa a loja fechada já não sai tanto pedido, né? Sempre tem umas questões assim, né? Então, acho que isso que a Altina e a Bela falarem, né? Valorizar esses grupos de empreendedoras. Nas nossas turmas rolam bastante troca. As trocas são bem genuínas, assim, sabe? Às vezes nem tanto nesse lugar mais profundo, né? Mais, né, da amizade da vida, mas mais prático. Oi, tô com essa dificuldade do iFood. Quem já passou por isso? Alguém que já passou por isso vai lá e dá uma dica, sabe? Então, tem bastante espaço. Ó, Eu tô vi vendo que que chegou o horário limite de muitas pessoas. Queria agradecer a presença de todo mundo, as trocas que a gente teve aqui. Para quem ainda não se inscreveu na turma de gestão de negócios e com essa aula se sentiu tocada ou tocado para começar a olhar para o seu negócio de uma forma mais profissional, ainda está em tempo de fazer inscrição. As inscrições vão até o dia 24 de agosto. Se você teve qualquer outra dúvida e quer tirar ela com a gente direto no WhatsApp, vocês já têm o contato da Flávia, algumas pessoas já têm o meu contato também, a gente está à disposição.
E o recado mesmo que eu queria deixar é: sempre dá tempo. Dá para trocar o pneu com o carro andando, dá para a gente frear um pouco, ajustar a rota, repensar o caminho e depois seguir viagem. Dá para a gente começar, dá para a gente pesquisar antes de começar a empreender, dá para fazer no meio do caminho. O importante é a gente estar disposta a se movimentar, a olhar para esse empreendedorismo com esse olhar do chapéu empreendedora, empreendedor, que a maioria daqui tinha deixado guardado dentro do armário. Então, hora de olhar para dentro desse armário, tirar o chapéu da empreendedora, tirar o da gestora, sentar todo mundo para fazer uma reunião e olhar para o seu negócio com esse tom de profissionalização que vocês estão buscando. Tenho certeza que vocês vão dar conta. O Olho no Olho está sempre à disposição para apoiar vocês. Tem muito conteúdo disponível na internet. A gente está sempre oferecendo aulas abertas por aqui, então, para quem quiser buscar, a gente tem a nossa oficina, né, que a Fabi participou de Olho no Marketing. Para quem está preocupada com essa parte da divulgação, pode ir especificamente para essa oficina e a gente tem o nosso curso completo, que em setembro vai começar a próxima turma. Então, agradeço muito a presença de vocês, a abertura de compartilhar suas histórias, seus desafios e fico feliz que a gente tenha se encontrado por aqui hoje. Espero ver mais vezes. Obrigada, gente, pelo tempo e atenção. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quem está no processo seletivo, ainda não mandou vídeo, falta participar do bate-papo, por favor, sigam em contato que a gente vai atrás de vocês para começar uma turma bem massa agora, dia 9 de setembro. Uma Obrigado, turma bem gente. Esse Tchau, curso tchau. Até a é próxima. muito, meninas, eu não entendi.